Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos tratar de um assunto um pouquinho diferente da semana passada. Para quem está chegando agora, na semana passada nós tratamos aqui então dos resultados do plantio aqui em 3 modalidades e também falamos do planejamento. Como é que se faz o planejamento anterior a nós plantar, pensar o que tem que ser feito. Então, para quem não assistiu, está no canal. Hoje nós vamos falar então das decisões do plantio, as decisões que eu vou tomar aqui na roça, depois de já ter escolhido tudo que eu falei semana passada. Então aqui, o que eu tenho que decidir aqui? Então nós temos o espaçamento, por exemplo, e o espaçamento está relacionado à quantidade de mudas que eu vou precisar para usar aqui. Nós temos também para falar sobre a posição da muda, coloca em pé, coloca deitado, né? Tem opiniões diferentes, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Com ou sem gel, né? Como a gente já falou em vídeos anteriores de muda em copo usando gel, aqui também se pode usar gel, então por que a gente usa gel, sim ou não? Se a gente vai usar copo ou não vai usar copo para fazer o plantio, também depende de decisões, de situações diferentes. Sobre as covas, né, a profundidade das covas, quanto de terra, de cobertura e por último então vamos falar das regas. Bom, para quem não me conhece, Ricardo da empresa do Campo Agrícola, fabricante de ensiladeira, ensacadora de silagem e agora com vocês, vamos direto ao vídeo. Bom, pessoal, sobre o espaçamento, então é importante a gente ter algumas diretrizes, né? Tentar entender um pouquinho o que importa no espaçamento. A principal coisa é o objetivo na minha lavoura, o que eu vou fazer com a lavoura. De acordo com o que eu vou fazer com a lavoura, eu vou decidir como é que eu vou fazer o plantio. Então aqui nós temos uma representação para vocês entenderem um pouquinho as diferenças e a gente vai então entender essas diferenças. O quadrado branco, ele tem 80 por 80, tá? Então ele tem 80 por 80. As duas linhas verdes aqui sinalizariam aonde passa o rodado do trator. Então, para vocês entenderem o porquê o espaçamento muda quando eu vou trabalhar com situações de escolhas diferentes. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é o objetivo que eu vou fazer com a lavoura. O que eu quero fazer aqui no meu plantio? Eu vou produzir muda, eu vou cortar com corte manual de facão, roçadeira, ou eu vou usar o trator com corte mecanizado. Isso vai determinar para mim escolher o espaçamento. Depois de eu escolher o espaçamento é que nós vamos falar em quantidade de mudas. Então vamos primeiro entender um pouquinho melhor a questão do espaçamento. O espaçamento, tá? Ele vai determinar o que a muda, como é que a muda se comporta dentro da tua lavoura. Um exemplo, tá? Uma muda plantada ao meio, ela em 2 anos, normalmente ela vai perfilar com brotes atingindo 80 centímetros. Aqui a representação é quadrada, mas imaginamos que ela vai formar uma espécie de círculo. Então esse aqui, o quadrado branco, representa justamente quanto que o meu capiaçu vai evoluir ao longo da vida dele. Normalmente 2 anos ele vai atingir esse porte. Vai aumentar mais? Pode. Pode dar menos que isso? Pode. Depende do solo, depende da chuva, vai depender de vários fatores. Então se eu fosse usar um trator para colher ele, o outro quadrado de 80 estaria aqui, eu não teria lugar para passar a roda do trator, eu teria que passar a roda do trator em cima dele. Por isso que o espaçamento, ele muda de acordo com a situação. Então agora imaginamos que eu tenho uma roda do trator passando aqui e uma aqui. E aqui eu tenho o capiaçu que eu vou cortar. Então quando eu estou passando com o trator onde eu já cortei aqui, eu não estou machucando nada dela, né? Então eu vou ter um espaçamento diferente. Eu preciso de um espaçamento aqui, ó, de 1,40 a 1,5. Padrão, 1,5, porque a maioria dos tratores do Brasil hoje são mais largos, não são tão estreitos. Tem que ver a realidade do seu trator. Quando você tem um trator mais estreito, pequeno, vai adaptar ele a essa situação. Então isso vai determinar o quanto que eu tenho de espaçamento entre ruas ou entre linhas, que a gente chama, né? Essas linhas que eu vou plantar. Já a distância de muda, a muda entre uma muda e outra dentro da linha, sempre vai ser 80-80 quando o plantio ele é para silagem, quando o plantio é para uma lavoura. Também a gente tem um espaçamento diferenciado quando eu vou fazer corte. Vou fazer corte para tratar o gado no coxo todo dia. Então eu posso fazer um plantio mais junto, 70-70, 60-60. Então, de acordo com o solo, a gente vai ter espaçamentos diferentes. Então o espaçamento é determinado pelo objetivo. Qual é o objetivo que eu quero com a minha lavoura? Tendo determinado o que eu vou fazer com a lavoura, tendo determinado a questão do espaçamento, eu vou ter uma diretriz para pensar em quantas mudas eu vou precisar. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo de mudas para vocês entenderem. Exemplo, se eu vou trabalhar no 80-80, tá? Então eu vou ter um pé aqui, um pé aqui, um pé aqui e um pé aqui, tá? Então nesse espaço aqui eu tenho 4 pés.
sendo que esse pé vai evoluir 40 para cá, esse 40 para cá, eles vão se encostar ao final, né? Então, eles vão acabar ocupando todo o espaço da minha capineira, né? Por isso 80-80, porque como ele evolui 80, significa que ele sai do meio e vai 40 para cá, enquanto que o outro sai do meio e vem 40 para cá, eles vão se encontrar aqui, as duas mudas que eu plantei. Por isso 80-80, que é o espaço padrão que a gente explica para vocês. Tem que ser assim? Tem que ser como eu falo? Não, vocês têm liberdade de escolha, cada um faz do seu jeito. Eu aqui trago para vocês as formas de trazer o melhor resultado. Quando for trator, eu preciso ter de 1,30 a 1,5, padrão 1,5, porque a maioria tem trator maior, não tem trator pequeno. Quem tem um tratorzinho pequeno, por exemplo, um 4100, que é um tratorzinho bem pequeno, ele vai ocupar menos espaço. Então, automaticamente, tu vai ter que ver o teu trator para ter quando for a menor. Mas o ideal, 1,5 m, para que a roda não passe sobre a muda. Então, uma muda está aqui, 1,5 m dessa muda, tá? Ela vai dar lá fora. Ó, ali tem só 1,30. Então, significa que ela estará aqui atrás. Então, ela pegou aqui atrás. Né? Ela está aqui atrás. Como ela anda 40 para cá, né? O pneu do trator vai ter essa folga aqui ainda, ó, de 10 centímetros a 15 centímetros entre o final do último brote até o pneu do trator. Então, automaticamente, eu não atropelo o pé ao passar para fazer a colheita. Isso é importante nós entendermos. Agora vamos à matemática, então, para entender quantas mudas eu preciso. Para mim entender quantas mudas eu preciso ter um pressuposto de metro quadrado. Quantos metros quadrados tem a minha lavoura? Vou dar um exemplo, hectare. O hectare, ele é 100 metros por 100 metros, significa que ele tem 10 mil metros quadrados. Como eu vou usar 80-80, né, num exemplo de 80-80, 80, que é 0,8 vezes 0,8, eu tenho 0,64. Isso significa é o espaço que ocupa por pé. Então eu preciso pegar os 10 mil, dividir por 0,64. Isso vai me dar um total de 15.625 mudas. É bastante muda. E aí eu tenho que determinar a segunda coisa que eu tenho que decidir. Eu vou botar uma muda ou vou botar duas mudas. Nós já vamos falar sobre esse assunto depois na sequência. Usar uma ou duas e por quê? Se o meu plantio for de 1,5 m por 80, eu faço a mesma matemática, 1,5 vezes 0,8. Eu vou ter um resultado de 1,2, significa que cada muda vai me ocupar 1,2 metro quadrado. Então eu vou precisar, para plantar nesse mesmo hectare, 8.333 mudas e uns quebrados. 8.334 mudas para plantar no mesmo espaço, porque o espaçamento foi maior. Se eu vou plantar duas mudas, tenho que multiplicar por 2, tá? Então, tem essas matemáticas que vocês têm que entender um pouquinho para escolher a quantidade de mudas. Mas é muito simples. Eu tendo metro quadrado, sendo um 80-80, eu vou dividir por 0,64. Sendo para trator, 1,5 por 80, eu vou dividir por 1,2, tá? Então, essa é a divisão. Bem simples, tranquilo, não é uma coisa difícil de fazer. Bom, determinei então a quantidade de mudas, determinei o espaçamento que eu quero fazer, então vamos a outras questões para minha escolha. Bom, gente, tive que ir lá botar um boné que o sol estava me perturbando e era meio secretário aqui, não sei se vai me ajudar muito, né, mas veio aqui, quer me ajudar, né? Vamos tentar. Vamos lá, gente. A posição da muda, em pé ou deitada, né? Depois nós vamos falar se a muda com uma ou duas gemas ou duas gemas no buraco, daqui a pouquinho. Gente, questão de ser em pé ou ser deitada é uma questão de escolha. Nós temos que ter essa liberdade de escolha, cada pessoa escolhe um jeito. Eu expliquei para vocês num outro vídeo, de uma forma científica, a gente usa ela em pé. Eu prefiro usar em pé, mas é uma escolha minha. Você pode plantar deitado, é mais rápido, é mais fácil, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão. Quando eu planto deitado, eu vou, de certa forma, cientificamente falando, não a minha opinião, eu vou dificultar um pouquinho a mãe natureza a lançar as suas raízes de cima para baixo. Ela vai fazer a volta aqui, o brote vai ter que subir aqui, ele vai ter que se curvar e subir. Quando eu boto em pé, eu facilito para a mãe natureza, para que as raízes saiam toda ao redor e o brote já sai para cima. Então são situações que eu posso escolher. Dá mais trabalho ajudar a mãe natureza? Dá, botar de pé é mais trabalhoso. Jogar na cova deitada é mais fácil, né? Mas a muda também vai te dar o resultado de acordo com o seu trabalho. Se você trabalha um pouquinho mais, ela te dá mais resultado. Se você trabalha um pouquinho menos, ela vai te dar menos resultado. Mas vai pegar, vai funcionar e não vai ter problema. Então a escolha é de cada um. No nosso outro vídeo que a gente conversou sobre as mudas em copo, tá? Nós falamos sobre o gel. O gel,
tá? Ele é um auxiliar, precisa usar ele? Não, não precisa. Cada pessoa tem a sua situação. Quando eu falo de liberdade de escolha, a gente também tem que entender que as situações de cada região são diferentes. Aqui, nós não precisávamos ter usado gel. Por quê? Casualmente, choveu o mês inteiro. Nós estamos com as mudas aqui plantadas no chão e ali no mudeiro há mais de 30 dias, hoje fechando 40 dias, hoje. E essas mudas, elas não precisavam de gel. Por que não precisavam? Porque choveu. Mas a tendência nossa no Rio Grande do Sul era de seca. Casualmente aconteceu agora que só chove, chove, chove. Tanto que hoje nós estamos enfrentando o sol, não deu para fazer no sábado. Então nós estamos fazendo hoje, que é dia 12 de outubro, tá? Num feriado. Porque do dia da semana aqui nós temos a fábrica aqui na minha frente, nós temos bairro aqui, nós estamos dentro de uma cidade. Então é difícil de gravar isso durante a semana, por causa do barulho que vai atrapalhar a filmagem. Então, gente, quando eu falo do gel, o gel ele é uma forma de manter a umidade próxima da muda e você diminuir as regas. Então, se você tem problema na sua região de chuva, tem problema de solo muito seco, ele vai te ajudar a você não ter que fazer toda hora regar. Se você bota no copo, mesma coisa. Você colocou no copo e colocou gel, você vai diminuir o trabalho e vai deixar a muda sempre nutrida com água. Mas não tem gel, não sei onde comprar, eu quero usar outra coisa. Tem como? Tem. Gente, tem até gente que planta muda com uma batata, né? Frutas, desde que não seja coisa ácida. Por exemplo, chuchu, batata, esses alimentos que são alimentos mais neutros, né, com pH mais neutro. Um exemplo, batata doce, batata inglesa, que é a batata normal que a gente come no dia a dia. O chuchu, não sei na região de vocês como chama, aqui no Rio Grande do Sul se chama de chuchu, né, que é uma fruta que dá numa trepadeira. Então, são frutas que não têm um pH ácido. Nesse caso, ela vai apodrecer, você corta ela ao meio e ela vai fornecer uma umidade suplementar para a tua muda. Então, são técnicas. Nós somos brasileiros, somos muito criativos e cada um vai encontrar o seu caminho. Eu, para vocês, apresento possibilidades. Vocês vão encontrar a sua dentro da sua realidade, da sua região. Então, o que a gente precisa também, pode usar também, palha, né? Pega palha, pega sabugo de milho, a parte interior do milho ali, aqui é onde tem os grãos ao redor, aqui a gente chama de sabugo, não sei no seu estado como chama. Molha bem ele vai segurar essa umidade lá próximo da tua muda. Então são técnicas que você vai usar para poder minimizar o problema da seca, para quem tem problema de falta de chuva. Repito, nós tínhamos problema de falta de chuva. Graças a Deus está chovendo bastante aqui, está perfeito. Para quem plantou está ótimo, né? Então não temos esse problema, mas tem regiões que tem problema com chuva. Então o gel ele é opcional, depois eu faço plantio com gel e sem gel. Uma outra coisa que a gente ficou de debater então, é o uso ou não de plantar primeiro aqui para depois ir ao solo. É uma outra questão de escolha, você tem que escolher e ver o que fica mais fácil. Tem gente que para poder produzir uma muda, para poder chegar nesse estágio, que é o estágio principal, onde ela bota o brote, onde ela bota as raízes iniciais, precisa fazer no pote, porque a roça é longe, a capineira onde ele vai fazer é longe, né? Não chove, ele tem que ter perto dele para poder regar, e às vezes então ele precisa agregar o gel aqui para ajudar mais ainda. Então você às vezes precisa. Outra coisa muito importante de você usar copa ou não, aqui eu forneço o nutriente que eu quero para a muda. Então eu posso usar um substrato aqui rico e fazer com que ela tenha um ótimo desenvolvimento agora. Só tem um detalhe, quando eu tirá-la daqui e botar para o solo, eu não posso dar um choque nela. Nem um choque de umidade, nem um choque de temperatura. Nós vamos conversar depois na hora do plantio. Nós já vamos botar a mão na massa, gente. Já vou botar a mão aqui na terra, não se preocupe. Só mais um pouquinho, só vamos terminar os assuntos aqui que é papo, e depois nós vamos para a mão na massa. Fica tranquilo. Então, para quem escolhe esse tipo de plantio, né, tem os seus segredos, entendeu? O que você tem se você vai fazer um plantio em copo e não um plantio direto? Primeiro, nós temos que entender que as realidades das pessoas são diferentes, que eu já falei. Os primeiros 15 dias dessa muda, eles são muito importantes, porque é onde ela vai pegar ou não pegar, ela vai desenvolver ou não desenvolver, ela vai gerar o substrato dela de raízes, né? Ela vai gerar o suporte que vai fazer com que ela cresça. Então essa muda aqui, ó, ela já tem raiz saindo aqui embaixo. Por quê? Tá muito tempo no pote. Também nós vamos conversar disso depois ali na hora de tirar as mudas do chão ali. Mas, né, ela fica aqui dentro justamente para isso, para enraizar, para tomar consistência com um solo que eu escolhi, o que eu quero colocar, não tenho que fazer isso no chão. Então é uma facilidade. Uma outra situação é eu não ter o retrabalho de plantar as mudas que morreram. Aqui do pote eu tenho certeza que essa muda aqui ela não tem mais chance de morrer, chance quase zero.
ela já pegou, ela já botou raiz, ela está perfeita para ir para o solo e não morrer mais. Quando eu planto direto ao solo, 20% é um número mais ou menos razoável de em muitas regiões acontecer. Tem região que vai ter 5% de perda, 1% de perda, e vai ter região que vai chegar a 20%. Até 20% é uma perda normal, então você vai ter que replantar as covas que você perdeu. Então você plantando aqui, você não tem o retrabalho, você já vai direto. Claro que isso não é para gente que trabalha com grandes lavouras. Isso aqui é para plantios menores, para quem vai formar mudas, para quem vai trabalhar de uma outra forma ou a sua realidade necessite disso. Não é obrigatório, repito, opção de escolha. Por último, para quem optou em plantar no pote, tá? Já falei, tem um vídeo nosso falando sobre isso. Sempre escolha fazer uma gema mais curtinha, para ela não ficar sobrando demais, senão o sol vai pegar ali na ponta da gema, vai ressecar ela muito em cima. Então é interessante você cortar a gema mais curta, para ela ficar praticamente enterrada, tá? Um detalhezinho que é um pouquinho diferente de quando você joga no solo. Pode ser uma gema comprida, no meio de duas gemas, pode ter um toco comprido. Aqui não, aqui você tem que fazer os toquinhos mais curtos, tá? Então é isso aí. Então vamos agora botar a mão na massa, que é o que vocês estão esperando, não é? Bom, gente, sobre espaçamento, para vocês terem uma questão mais dinâmica, você primeiro tem que determinar onde vai ser a sua rua, a sua linha. Então, a gente usa esse método aqui, que é o método de uma linha, bota uma estaca, lá no fundo outra estaca, e para fazer o espaçamento das mudas, você pode usar, ó, tem um método aqui, a gente bota uma fitinha de 80 em 80, que o espaçamento de muda ideal sempre é 80, tá? E também podemos usar algum tipo de ferramenta, né? Nós usamos aqui no plantio essa aqui, ó, tá? Ela tem 80 centímetros, tem 2 pregos aqui, pode ser feito com qualquer jeito. Brasileiro tem criatividade, você vai fazer a sua ferramenta. Então você vai aqui, ó, vai pegar a primeira aqui e já vai marcar a segunda aqui, né? Plantou essa aqui, você vai levando ela para cá, né? E vai passando mais adiante. Então você vai marcando com essa aqui. Conforme você planta uma, você vai marcando a outra. Então tem várias formas de fazer o espaçamento. Estou falando para você ganhar tempo, né? Porque ficar com a trena, com alguma coisa para medir muda a muda, é meio rudimentar. Nós já evoluímos como ser humano. Então nós precisamos às vezes usar as coisas mais simples que a gente tem, mas que nos fazem otimizar o nosso tempo, que é curto. Então a linha vai se dar entre cada rua. Então vamos dizer, temos aqui uma linha de plantio. E agora eu vou determinar então o espaçamento que eu quero, 80 ou 1,5 m. Aí eu pego, troco estaca aqui, troco estaca lá e eu tenho um novo alinhamento de uma nova linha. Bem simples, bem prático. Entre muda então eu posso usar um método de alguma ferramenta que vai marcar para mim, ou posso usar as fitinhas em cima da linha. Ou seja, essas fitinhas vão servir para todas as ruas, né? Então são formas diferentes de fazer, mas vão ter o mesmo resultado, espaçamento perfeito para você trabalhar. Bom, gente, eu prefiro sempre trabalhar com a muda que ela fique em pé, pela questão que a gente já conversou em outros vídeos. Então, quando eu faço uma muda em pé e eu for usar o gel você pode largar diretamente próximo da muda, tá? Então você pode largar aqui próximo da muda, ou você pode colocar um pouco de terra ao redor da muda e criar uma cova lateral e usar o gel ao redor dessa cova aqui, que é onde as raízes vão chegar depois. E aí você vai cobrir, não tem muito segredo. Se essa pontinha aqui ficar para fora não tem problema, e prensei aqui. Quando eu terminei de fechar a cova, eu nunca faço a cova com caimento para fora, a não ser que eu tenha aqui uma situação assim. Muita gente faz a cova e deixa assim. O que acontece aqui? Aqui a água, quando bate, escorre e sai para longe da cova. Então qual é o certo? O certo é você criar um monte maior e criar uma espécie de represa ao redor da muda, né? Ou criar uma cova invertida para baixo, criando uma lateral aqui maior ao redor e mantendo a parte aqui mais funda. Por que isso? Porque quando chove, essa chuva vai fazer com que a água desça. Se a cova é dessa formato, a água escorre e vai para longe da muda. Você precisa aproveitar toda a água que vai chover aqui. Então, para isso, a gente faz assim, uma espécie de piscina sobre a muda. Automaticamente a água aqui vai descer, ela não vai ir embora. Então, isso é muito importante você entender essa prática aqui. Ou faz a cova mais funda, mas mantendo sempre essa espécie de açude, de piscina aqui em cima. Isso vai fazer com que a água penetre. Bom, gente, tem gente que pergunta 1 ou 2 gemas para colocar na cova.
nós temos que fazer algumas matemáticas. Por exemplo, aqui eu tenho mudas que, por exemplo, uma é duvidosa. Essa aqui provavelmente não vai pegar, está machucada aqui a gema. A gente tem que fazer essa inspeção visual. Então, considerando que eu tenha duas gemas bonitas, se eu plantar duas gemas, tá? Eu vou plantar no lugar de 100, eu plantaria 200. Vamos fazer a matemática. Se o normal é eu perder no máximo até 20%, significa que eu vou gastar 200 mudas e eu vou salvar 160. Só que eu tenho 100 covas. Se eu plantasse 100, uma muda por cova, 100 mudas, e eu perder 20%, significa que eu gastei 80 mudas. Então a quantidade que eu vou gastar de muda depende da minha disponibilidade. Um exemplo, se eu tenho muda sobrando, eu vou de 2 mudas. Né? Se eu não tenho muda sobrando e eu tenho que pagar por ela, eu vou de uma, porque replantar 20% é mais fácil. Então aqui nós estamos plantando ela deitada. Observe que eu coloquei o brote para cima, tá? Mesma situação, ó. Eu crio uma espécie de piscina na minha cova. Isso vai fazer com que a água penetre diretamente aqui dentro da cova. Isso é muito importante, lembrando mais uma vez. Uma outra situação que nós temos que observar é se eu vou usar um substrato ou se eu vou usar um esterco. Isso aqui é um esterco de frango. Ele tem que ser um esterco bem curtido. Pode ser esterco de frango, pode ser esterco de animal, de res, né, de boi, vaca, mas ele tem que estar curtido, ele não pode estar fermentando, ele não pode estar verde, né? Então, porque se ele tiver contato com a raiz, ele vai queimar. Então, se for o substrato, eu sempre prefiro colocar no fundo da cova, porque a raiz vai atingir esse ponto. Aí outra pergunta que fazem, bota 2 gemas cortadas separadas ou bota assim, 2 gemas sem cortar? Eu digo para vocês, se vocês forem colocar 2 gemas, cortem, bota separada. Você tem maior chance do que assim. Assim pode vir uma e a outra não vir, dá diferença. E principalmente o gomo tá um aqui e um aqui. Teria que colocar ela de lado, escolher toda vez para colocar ela aqui. Porque daí um brote tem que se virar para cá e o outro para cá. Se você botar assim, um brote vai ficar embaixo. Então essa é a dificuldade de trabalhar com ela assim. Então imaginamos que a gente vai usar 2 gemas, tá? Eu coloco as 2 para cima. Mesma situação. Na mesma situação, a gente cria uma espécie de reservatório para a água descer. Bom, gente, quando nós temos a dúvida se o nosso substrato, se o nosso esterco, se ele pode causar dano à raiz ou não, é simples. Ó. Você vai botar uma camada bem no fundo, embaixo da terra. Larga uma terra por cima para separar a raiz aqui, ó. E aí você tem a tranquilidade de botar a muda até a raiz chegar lá, já o esterco trabalhou. Nesse exemplo, nós vamos trabalhar com muda em saquinho ou em pote, tá? Sempre tente tirar o torrão de terra inteiro, tá? Então, por exemplo, que nem aqui, a gente corta ele e tira o torrão de uma forma inteira. Por quê? Você não vai mexer o menos possível na raiz que já tem aqui formada, entrelaçada. Nós já vamos conversar sobre isso aqui. Observe que eu vou largar ela lá no fundo. E agora eu posso escolher, se eu quero usar um gelzinho aqui do lado para ajudar, ó, eu largo na lateral dela aqui, ó. Quanto se bota de gel? Se a sua cidade tem muito pouca chuva, use 1 litro. Isso aqui é 1 litro, ó, um litrão cortado ao meio, 1 litro de gel ao redor. Pode gastar 1 litro por cada uma. Colocado o gel, vou fazer o mesmo sistema de cobertura. Criando uma certa depressão aqui para a água descer. Então ela vai alimentar o gel, depois quando chove, o gel alimenta com água. Quando não chove, a muda pega a umidade lá do gel. Isso sempre é importante, por isso que eu estou repetindo em toda muda que a gente planta. Gente, aqui o nosso mudeiro, ele está com muito tempo, né? Ele não deveria estar tanto tempo assim, o normal é 15 dias, máximo 3 semanas. Aqui a gente está fechando 40 dias. O que acontece nesse caso? A primeira coisa, a muda aqui embaixo, ó, ela agarra embaixo, ó, fica agarrando aqui embaixo, ó, ela está pegando ali embaixo. Essa é a primeira situação. Bom, gente, como vocês estão vendo aqui a muda que eu vou mexer, ela está perfilada com 4 brotes. O que isso significa? Que machucou a gema e ela jogou mais brote. É problema? Não, vai criar mais varas do que essa ao lado aqui, ó.
Essa ao lado tem um só bem graúdo, mas olha a diferença, esse aqui vai subir a jato, esses aqui vão subir devagar porque estão dividindo aqui, ó, 4, são 4 então no mesmo pote, isso vai causar uma divisão dos nutrientes aqui do solo. Vamos olhar uma situação aqui dentro, por que a muda não pode ficar tanto tempo? Observa, gente, duas situações. A primeira situação chama-se novelamento. A raiz já está se enrolando aqui. O que isso vai acontecer? Essa raiz ela vai ter dificuldade para voltar a seguir no sentido certo. Então ela enrolou e depois de ela enrolar, ela tem dificuldade dentro da cova de botar para os lados. A mesma coisa aconteceu embaixo. Embaixo, ó, ela já botou no chão, ó. Então quando você tira a muda, você acaba machucando a raiz. A gente não deve machucar a raiz. A gente tem que tirar o torão antes desse tempo. Mas Ricardo, por que você fez assim então? Gente, aqui não parava de chover. Então eu tive que ir de acordo como dava. Isso aqui também é uma situação científica para vocês aprenderem e entenderem. Olha aqui as raízes, ó. Tá vendo? Já tem raiz demais para dentro do pote, ó. Então tem gente que diz, pode ficar no pote 1 mês. Não pode não. Pode ficar no pote 2 meses. Bota pote maior. Não dá, gente. Ele vai fazer isso, ó. A raiz, ó. Olha o tamanho dessas raízes. E olha o que acontece com ela. Ela começa a enovelar, então não pode. Então esse é um problema que a gente tem. Gente, nós plantamos aqui 40 mudas aqui no mudeiro. 2 mudas não pegaram, essa aqui é uma, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui. Nenhuma raiz, ó, veja que não andou nada. Tá aqui, ó, tá verde ainda. Ó, a raiz andou bem pouquinho. Ó. Então, é para vocês entenderem às vezes o que acontece, ó. E qual é o problema então? O problema é que o olhinho tá morto, olha aqui, ó. Pode ser que essa muda, com o passar do tempo, como ela enraizou, ela venha ainda botar um brotezinho ali, ó, porque ainda tá viva, ó. Ela não morreu por completo, ó, e ela enraizou. Mas olha como pouca raiz ela pegou, ó, comparado com a outra que eu abri antes, foram plantadas juntas, ó. Essas do plástico de lona, elas estão deitadas. E essa aqui, ó, do potinho, ela tá em pé, ó. Tá? Então olha a diferença, tá? Essa aqui foi deitada. Então observa aqui, ó, que não tem raiz em cima, é aquilo que eu falo para vocês nos vídeos, ó. A raiz tem que fazer a volta para baixo e não tem nenhuma raiz em cima aqui, ó, uma só, e ela tem que fazer a volta. Vamos ver uma outra que falhou. Gente, aqui vamos abrir outra, tá? São as duas que nós tivemos falha aqui. Vamos ver o que tem essa. Ó, mesma situação, ó. Chegou a botar raiz, ó. Também tá deitada, ó. Problema na gema, ó. Aqui, ó. Ó a gema. A gema tá morta, ó. Mas ela enraizou. Então a raiz também não evolui na mesma velocidade. Ó, gente, isso aqui é gel, ó. Aqui tá o gel perto da raiz, ó. Olha aqui, ó. Estão entendendo o que o gel faz? Ó, ele deixa a água aqui, ó, bem pertinho. Então ela não dá mesmo enraizamento, veja que deu só um pouquinho de raiz. E também, além de não dar enraizamento, ó, ela morreu, porque ela tinha problema aqui na gema, tá? Outra que era deitada. Pessoal, aqui no mudeiro, então, observem que eu tirei 2 mudas que falharam, todas as demais pegaram. Então aqui nós temos aquelas que são de lona, ó, essas aqui estão tudo deitadas, tá? E essas que estão no pote rígido aqui, elas estão de pé. Eu vou tirar uma aqui para mostrar para vocês, ó. Olha qual é o problema. O problema é esse. Passou do tempo e essa muda vai sofrer daqui para frente para conseguir botar raiz, né? Ela vai ter um atraso, ela vai parar ali cada 15 dias, 20 dias ela vai ficar parada. Ela vai demorar muito tempo para a raiz fazer isso aqui, ó, começar a se lançar para o lado, porque ela enovelou. Então a gente nunca tem que cuidar para isso não acontecer, ó. Embaixo não é tanto, ó. O que eu falei para vocês em relação a perfilamento lateral, ó. Veja que ela lançou as raízes, ó, em toda a volta. Aqui tá mais enovelado do lado de lá, ó, mas ela lança tudo ao redor da gema, ó. Vou mostrar para vocês aqui dentro para vocês entenderem um pouquinho melhor, ó. Tá? Nós vamos sacrificar uma para vocês entenderem. Olha aqui as raízes, ó. Isso pode acontecer, lançar mais um lado que o outro, ó. Mesmo em pé, às vezes ela tem um lugarzinho que vai falhar, mas observa que onde ela falhou é justamente embaixo. Então ela
Pode falhar, pode, mas olha quanto de raiz que ela colocou em relação àquelas que morreram, ó, porque ela tem o brote. Vai morrer agora eu plantar ela desse jeito que eu tirei a terra? Não vai, só vai prejudicar ela, assim como o novelamento prejudica, mas eu vou colocar ela agora aqui no solo e ela vai seguir a vida dela. Ela está estabilizada, é isso que a gente precisa, levar uma muda com certeza que ela vai funcionar bem para o solo. Por isso que a gente trabalha com mudeiro em algumas situações, a gente precisa fazer isso aqui, em outras situações a gente planta direto. Plantar deitado, plantar em pé, que é uma coisa também polêmica, é uma escolha. Eu prefiro plantar em pé pela experiência que a gente tem e prática de campo. Agora tem gente que acha que é melhor do outro jeito. Claro que numa grande lavoura você plantar tudo em pé é demorado. Gente, tá aqui a muda que nós mexemos, tá? Então eu coloquei um gel no fundo. Agora eu vou botar um pouquinho de terra, mas deixar bem próximo ela do gel aqui, ó. E vamos passar terra por todo lado dela. E aí depois a gente precisa firmar bem ela por causa das raízes. Lembrando sempre vocês da cova. Tá? Sempre faça, nem que se você não consegue fazer uma cova grande, faz isso aqui, ó. Faz um cinturão ao redor da muda. Toda a água vai se concentrar e descer aonde ela precisa descer. Pessoal, quero explicar para vocês aqui, para nós entender um pouquinho sobre duas coisas. Primeiro, brotação e pega, tá? Ela brotar e lançar brote, ela vai fazer isso sempre. Se o brote não tiver estragado, observa que esse aqui, ó, é brote de brote, ó, e ela lançou. Então ela sempre vai tentar lançar o brote. Mas se ela não enraizar, o brote sobe e vai morrer. Então isso acontece bastante. Então sempre tem que ter as duas coisas, enraizamento e brote. Quanto à terra, essa aqui no vídeo, para quem assistiu o vídeo anterior, é aquela que estava tirada na roça. Ela só lançou umas raizinhas para baixo e ficou no sol, ó. Tá sequinha aqui, ó. Mas ela vai sobreviver. Agora eu arranquei ela, acho que ela vai definitivamente levar o caminho da morte. Mas enfim, gente, ela precisa dessas duas coisas, raiz e brote. Então quando eu tenho só brote, ela vai morrer. Se eu tiver só raiz e o olho morto, machucado, vai morrer que nem as que eu mostrei para vocês anteriormente. Quanto à terra, essa aqui caiu em cima da terra, ela pegou raiz. Então terra é um dedo, no máximo 2 em cima da muda. A gente não bota muita terra, senão esse brote aqui leva muito tempo para estourar a terra e largar para cima. Você vai atrasar a muda. Pode botar mais fundo? Pode. Se você tem problema de umidade no teu solo, aí você vai descer mais para garantir ela botar a raiz na umidade. Aí precisa. Mas se não, sempre observe 1 dedo a 2 de terra. E se é um lugar que tenha erosão, que lava a terra, você vai colocar 2 então e não só 1. 2 dedos de terra. Gente, o vídeo já está comprido, já decorreu o tempo, meu secretário já foi embora, nem apareceu mais, sumiu. Então vamos partir para o próximo vídeo. Na semana que vem a gente vai pular uma e na outra semana, então em 2 semanas, a gente vai estar com o vídeo de novo para continuar o assunto. O que faltou? Faltou a gente falar agora daqui para frente, que é as regas, né? Como é que a gente vai molhar, faltou a gente falar como é que vão ser esses 15 dias. Na sequência, daqui 15 dias, então, a gente também vai falar um pouco de preparação do solo, que a gente não falou. Justamente por quê? Porque quem acompanha o nosso canal, a gente teve uma tragédia na nossa capineira, né? Perdemos a capineira. Então o assunto que a gente vai tratar, além desse acompanhamento aí dos 15 dias agora, de aguar, né? Regar, manter a umidade do solo, nós vamos falar da preparação do solo, porque quem acompanha o nosso canal sabe que eu perdi a capineira que a gente tinha anteriormente. Então a gente teve que plantar essa aqui meio que na corrida e a gente produziu os vídeos de uma forma antecipada. Depois veio as chuvas, a gente não conseguiu mais dar sequência. Então essa parte quase todo mundo sabe fazer, né? Que eu acho que preparação de solo, a maioria de quem assiste o nosso canal sabe fazer, mas a gente vai fazer porque tem algumas pessoas que têm chácara, tem algumas pessoas que estão começando na agricultura, que estão começando, né? E essas pessoas eles precisam um pouco de conhecimento. Nós vamos falar desse assunto também no próximo vídeo. Aguardo vocês no próximo vídeo e agradeço de coração para quem ficou aqui até agora, porque eu sei que é cansativo o vídeo. Um abração, gente!